Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pano de Fundo Podcast. Nosso convidado de hoje é José Luiz Riquetti, escritor premiado e autor de A Sombra da Mangueira. Vamos conhecer sua trajetória. Boa noite estar aqui, muito prazer e satisfação enorme aqui bater um papo com vocês. Isso aí. José Luiz, me diga uma coisa, como é que você encontrou a espiritualidade nas tuas obras? Olha, Luiz, é assim, essa parte de espiritualidade surgiu comigo, assim, numa coisa muito inusitada, na verdade, né? Porque eu sempre fui criado em família católica, frequentando igreja, missa, etc. E um belo dia acordei de noite, do nada, e uma vontade incrível de escrever, como se fosse um transe. Peguei uns papéis, nessa época, foi muito lá atrás, a época ainda do telefone fixo, que você tinha do lado da cabeceira o telefone, um bloquinho com a caneta. Comecei a escrever, sem saber o que estava acontecendo. Eu chorava e escrevia. Isso começou numa madrugada, foi até umas 8, 9 horas da manhã. Depois eu caí no sono um pouquinho e iniciei de novo. Foi até umas 5 horas da tarde. Não tinha a menor ideia do como isso tinha acontecido e nem por quê. E foi aí que começou. Aí depois eu fui, obviamente, porque tudo que você não conhece, você tem medo, você tem receio. E aí eu fui procurar saber, algum centro espírita, tive um amigo que era espírita, aí fui entrando no espiritismo e aí conhecendo um pouco do lado espírita, e aí passei a frequentar, dar palestra, curso, palestra, as coisas foram evoluindo dentro de um aí centro você espírita. se tornou um espírita, Um espírita. Aí a escrita, vamos dizer assim, o autor ainda não tinha... Não, nada. Tinha vindo. E aí você fica 40 anos trabalhando como executivo. Foram 40 anos por empresa, me conta um pouco dessa história. Então, é assim, eu na verdade, sempre tive vontade de escrever, mas nunca tive tempo, né? Porque eram coisas completamente antagônicas. Numa carreira de executivo, que você fica aí viajando pelo mundo, né? Muitos projetos, e aí é uma loucura, é uma vida que eu falo assim, eu tinha vezes que eu viajava tanto, que às vezes eu acordava e eu precisava pensar aonde que eu estava, porque às vezes eu tinha vindo de um outro país e aí entrava no hotel à noite e acordava no dia seguinte, aí eu não sabia nem onde eu estava. Então era uma vida muito corrida, né? E com isso era muito difícil ter tempo para escrever. E como isso aconteceu? Num determinado momento da minha vida, né, eu resolvi parar, porque já tinha 40 anos de estrada, cansa, né? E aí eu resolvi parar tudo. Nessa época eu tinha uma empresa aqui em São Paulo, de consultoria. Eu já estava num processo de venda dessa empresa. E aí coincidiu que a minha esposa, na época, recebeu uma oferta para trabalhar em São Carlos, né, no interior de São Paulo. E eu já estava no processo de venda. E é tão interessante essa história que nós estamos voltando das férias de final de ano, e ela recebeu a confirmação dessa contratação no dia 3 de janeiro, e no dia 5 eu vendi a empresa. E aí tudo parece que encaixou, e aí mudamos para São Carlos. E aí é que começa essa história, porque aí eu tinha tempo, eu obviamente fiquei um tempo dando assistência aqui, então eu vinha 1, 2 vezes por semana a São Paulo, para passar o bastão da empresa. Fiquei durante 1 ano, mais ou menos isso. Mas aí eu tinha tempo. E aí eu comecei a sentar
e comecei a escrever um pouco das minhas memórias de adolescente, né? E comecei a mostrar para alguns amigos. Foi assim que começou. E os amigos falavam assim, pô, mas você está escrevendo muito legal, está passando tudo que a gente passou e não sei o quê, cheio de detalhes, você está com uma memória, você tem que botar isso num livro. E eu falava, mas que livro? Como é que eu vou colocar num livro? É um monte de passagens da nossa adolescência, uma que era de um baile, outra de uma serenata, outra de não sei o quê, entendeu? Uma série de coisas. E eu falava assim, como que eu vou juntar tudo isso? E eram épocas diferentes, né? Durante o período de adolescência, mas uma acontecia num ano, outra aconteceu no ano anterior. Conforme as coisas iam vindo na minha cabeça, eu ia escrevendo. Não tinha uma ordem cronológica, né? Uhum. Eu falei, como é que eu vou pôr isso num livro? E aí teve um fator que parece muito louco, né? Mas eu falo que tudo tem um motivo. Nessas histórias da adolescência, nós tínhamos um amigo que tinha um carro, o pai tinha um carro, que era um Fordão 1946, aquele Ford bem antigo, preto, né? E ele foi alvo de um monte de episódios da nossa vida, teve envolvendo, pegava aquele carro do pai, sem, obviamente, autorização, e a gente fazia um monte de farra com aquele carro. E muitas dessas histórias tinha o carro como personagem, como um adjuvante na história. E aí aconteceu que eu fui para Campos Jordão, e quando eu cheguei em Campos Jordão, tinha uma feira de carro antigo. Né? E, coincidentemente, eu estava lendo um livro do Stephen Hawking sobre o buraco negro, onde ele falava também do tal dos buracos de minhoca, que era um estudo em laboratório que começou com Einstein lá atrás, onde ele falava da possibilidade de fazer em laboratório uma passagem do tempo, do futuro para o passado, presente, entendeu? Uhum. E estava lendo esse livro. E aí eu fui para a feira e encontrei o quê? Este carro, obviamente não o mesmo carro, mas um carro igualzinho, restaurado. Falei, pô, e ali me passou milhões de coisas na cabeça com aquele carro. E aí eu falei, cheguei para o dono do carro, na exposição, falei assim, pô, eu tenho que entrar nesse carro. Isso não é possível nessas exposições, né? Eles não deixam ninguém chegar perto. Lógico. Aí eu contei para ele um pouco da história do carro e das minhas passagens, assim, num bate-papo, e o cara falou assim, olha, espera o horário de almoço que eu deixo você entrar no carro, porque aí tem menos gente, você entra aqui. Eu entrei, e quando eu entrei no carro, aquilo foi como uma loucura na minha cabeça, tudo veio na minha cabeça, e aí eu uni o livro que eu estava lendo, a história dos buracos de minhoca, que podia passagem no tempo. Aí me lembrei daquele filme De Volta para o Futuro, falei, já sei, o carro vai ser a minha máquina do tempo para me unir todas essas histórias. E aí surgiu o primeiro livro, né, que chama Passo a Passo, né, e que conta um pouco dessa história no tempo, focado na minha adolescência, e eu comecei a juntar essas histórias. Então o carro era o elemento que eu saía de um ano para outro, voltava, como bem muito parecido com aquela filme da... E você acha que a espiritualidade ela é uma força que te ajuda ou ela te move para os livros, ou hoje ela está um pouco assim de lado? Como é que é? Depende muito do que... Porque eu sou muito eclético, né? Você é muito saudosista, pelo que eu estou percebendo. Também. Você é saudosista. Também. Que você vive... Até me falaram que você tem um carro antigo, um Fusca antigo, é verdade? Um Fusquinha restaurado. Fusquinha. Me contaram essa história. Então. Tem um Fusquinha restaurado. Mas a história, Luiz, é que eu vejo assim, depende muito em que foco eu estou, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu gosto muito de crônica. E crônica, para mim, assim, às vezes eu sempre falo que quem tem essa visão de artista, seja de quadro, seja de música, ou seja de escrita, né? Vê as coisas de uma maneira diferente, né? A pessoa que tem um determinado dom, ela vê de maneira diferente. Então, uma coisa que é muito, sei lá, simples, ridícula para alguém, para mim é um fato que me dá uma crônica. Tá. Né? Vou dar até um exemplo muito rapidamente aqui. Um dia eu desci do elevador
e tinha um cara com um cachorro, né? E aí eu dei aquele bom dia e o cara nem olhou na minha cara. A única coisa que aconteceu é que o cachorro abanou o rabo. E isso aí, eu desci de lá, né, do elevador, falei assim, tá aí. A crônica se chamou O Cachorro que Abana o Rabo. E aí eu falei sobre o aspecto das pessoas, que hoje em dia são frias, não tem mais contato, né? Então, estou dando um exemplo bem simples, que um simples descer do elevador me deu uma crônica. Uma crônica. Né? Então, depende muito disso. Tem horas que eu vou para o lado muito espiritual nos meus livros. Por exemplo, tem um livro meu que é Em Busca da Espiritualidade, onde eu conto 7 passagens que aconteceram comigo, que são, assim, absurdas. Se você falasse para mim que eu ia passar por isso, eu jamais ia acreditar, Então, mas aconteceram. mas hoje você tem essa consciência que você tem uma mediunidade alta. Sim, você e tem, que isso chama as pessoas. Eu vou te Então, dizer por quê. Nessas 7 casos que aconteceu comigo, a primeira aconteceu em Machu Picchu, no Peru, né? Que também é uma coisa muito louca. Eu estava morando no Peru, um projeto longo dentro do Peru, estabelecendo, na época, a empresa de telefonia nova lá. E eu, toda vez que eu queria ir a Machu Picchu, né, porque, poxa, você está no Peru, todo mundo que está no Peru quer conhecer lá o Machu Picchu. E eu não conseguia, alguma coisa acontecia, não ia. E os meus amigos peruanos falavam assim, não adianta você querer ir, é a montanha que diz se você deve ir ou não. É uma lenda que existe no Peru. Mas eu falava, mas não é possível. Eu quero ir, eu vou. Né? Mas não conseguia. E aí aconteceu nesse dia que eu estava para sair do Peru, já estava há 3 anos lá, já estava terminando o projeto, e eu estava preocupado com isso. Falei, eu tenho que ir. Acho que não é para mim ir. Já comecei a acreditar na história da montanha. Na montanha não quer que eu vá. E aí aconteceu que eu recebo uma chamada do presidente da empresa de telefonia da Itália, e o presidente diz assim para mim, eu quero inaugurar a telefonia, né, a rede de telefonia aí no Peru, só que eu quero fazer uma ligação, eu vou para aí, quero encontrar o presidente do Peru, já está sendo combinado isso, e nós vamos ligar para o presidente da Itália, de Machu Picchu. Eu falei, meu amigo, você está ficando louco, porque nós não temos estrutura nenhuma em Machu Picchu, né? Falou, você se vira, você tem 15 dias para resolver isso. E desligou o telefone. E aí foi essa loucura, que obviamente eu tive que armar uma estrutura, mesmo que provisória, para fazer essa ligação que eles iam se falar. E quando eu cheguei e comecei aquela correria, quando terminou, eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou em Machu Picchu. Não tinha me dado conta que eu estava lá, porque foi tanta loucura. E aí eu vou tive até um privilégio de conhecer Machu Picchu sozinho, sem ninguém, né? Acompanhado de um guia, por causa daquela situação que eu estava lá, né? Tá ali falando com o presidente do Peru, mais o presidente da Itália, e, bom, enfim. Aí, o que acontece? Eu estou lá. Quando eu estou lá dentro, eu paro para descansar. Essa é a história, tá? E me aparece um Inca, vestido de Inca. Eu não sei até hoje eu não sei se é sonho, se foi uma espiritualidade real, não sei. O fato que eu estava ali, ele veio, fez uma série de cerimônias, me falou um monte de coisas muito bacanas que estão nesse livro, e me deu, e falou assim, você leva essa pedra com você, e que ela vai te dar muita energia, e você vai ter mais 6 encontros iguais a esse. Eu saí dali, a única coisa que eu me lembro é que uma hora eu apertei a mão, eu me lembrava um pouco dessa história, na hora que eu apertei a mão, abri a mão, eu estava com a pedra. É uma pedra que eu tenho até hoje. E é louco um negócio desse. E aí foram acontecendo. Em viagens que eu fiz, era coisas assim, eu chegava, porque sempre quando eu fazia essas viagens, principalmente para a Ásia, eu sempre procurava o lado espiritual. Então eu ia procurar templo,
Eu queria ter esse contato, conhecer um pouco Da cultura. da cultura e dessa espiritualidade que me tocava muito. E aí começaram a acontecer esses encontros. Isso aconteceu na China, aconteceu na Coreia, aconteceu em Taiwan, em vários lugares. Todos esses lugares que eu passei, da Ásia, né, como é que chama lá? Perto da muralha da China, e aparecia alguém. E sempre era um monge, alguma coisa assim, e que me chamava para conversar e que me dava lições de vida. Eu não procurava essas pessoas, as pessoas chegavam perto de mim. Entendi. Então é uma coisa louca, né? E aí, por isso que eu digo, esse é um livro que é totalmente espiritual. Depois eu fiz um que era romance, por passagens da minha vida, que obviamente como bom escritor a gente desenvolve, né? Eu digo, o escritor vai lá e desenvolve a história, mas são coisas que aconteceram comigo e que eu fiz, que chama Encontros e Desencontros, que é uma história de paixões, de amor. Né? E A Sombra da Mangueira? Vamos falar sobre A Sombra da Mangueira. Que eu tive a oportunidade de ler e é emocionante. Então, A Sombra da Mangueira, ela é uma história do meu irmão mais velho, que eu não conheci, porque minha mãe teve 4 filhos homens. O primeiro, que era o José Guilherme, ele faleceu com 3 anos de idade. Então, obviamente, é o primeiro, eu não conheci. Eu sou o caçula. Esse é o imaginário, então. Esse é o imaginário. Esse é o imaginário. Então, e aí, é o imaginário para você. Na realidade, ele existiu, mas é imaginário seu. É o seu companheiro. Isso. Ah, que bacana. E aí, o que aconteceu? Eu tinha muitas dessas histórias comigo, que quando porque é engraçado, esse livro, na verdade, é o único livro manuscrito que eu escrevi mesmo. E eu escrevi esse livro quando eu estava entrando na espiritualidade. E esse livro ficou guardado num caderninho. E na verdade, eu tinha vergonha desse livro, porque eu achava ele muito... não sei se eu posso dizer, ele é um livro que conta da infância. Eu achava que era muito... Para o escritor, eu achava que era muito... Mas era na minha ingenuidade de começo de escritor, né? Eu guardei esse livro, como se fosse uma coisa minha, né? Talvez um pouco até egoísta, né? De dizer, não, isso aqui é meu, é uma história. E depois, quando eu fiz todos os outros livros, que eu me senti... Porque livro é assim, né? Você vai se sentindo mais seguro, vai vendo que tem as pessoas que gostam, porque ninguém... eu falo que escritor é como um chefe de cozinha. Ninguém cozinha para você, você cozinha para os outros. E o livro é a mesma coisa, né? Ninguém escreve para você, você escreve para os outros. Porque o que você quer passar aquilo que você tem para dizer, né? Então, aquilo então, isso vai te dando uma segurança, né? Quando você escreve o primeiro, escreve o segundo, o terceiro, e essas coisas foram... E tinha sempre essa parte eclética, porque eu ia para o romance, eu voltava para a espiritualidade, aí eu vou para crônicas do dia a dia, né? Então, isso me deu muita segurança para trabalhar aqui, ali. Eu faço isso com facilidade mesmo. É uma coisa que, a partir do momento que eu comecei a escrever, aquilo flui. Uhum. Se eu sentar aqui, eu te falo para você, se eu sentar aqui, se você me der meia hora, eu escrevo umas 5 ou 6 crônicas. Né? Hoje, por exemplo, eu escrevo praticamente todo dia, eu escrevo uma crônica. Né? E aí um dos livros até que eu fiz, que chama aquele... que ele fala sobre 100 crônicas, né? É um livro que eu escrevi assim, porque eu tenho, né? Sei lá, hoje eu devo ter mais de 1.000, 2.000, nem sei quantas crônicas eu tenho. Eu tenho tudo isso arquivado. E aí eu fiz fragmentos, né? Escolhi as 100 melhores e pus 100 crônicas para você refletir. Que é crônicas assim. Vai desde coisas para você de autoajuda, vai coisas da espiritualidade, vai coisas do dia a dia, né? Então, é assim que eu vejo assim. Então, é uma coisa que... às vezes eu levanto de manhã, né? E olho pela janela. Outro dia teve um caso assim, um morador abriu a janela e entrou um tucano na casa dele. Porque eu moro lá num condomínio que tem um bosque, né? E entrou um tucano, né?
tucano não, desculpe, é uma coruja. Entrou uma coruja e ele ficou desesperado e aí ele comentou no grupo de moradores e tal. E aí eu falei assim, poxa vida, eu tenho que fazer uma crônica. E fiz a crônica na hora, né? E aí mostrando para o pessoal dos moradores, todo mundo achou tudo engraçado, da história da coruja. Então, mas é muito assim, né? E sempre tem um lado. Eu sempre procuro dar, nas minhas crônicas principalmente, sempre um lado de ajudar alguém, de fazer as pessoas refletirem, né? Então, é muito disso. Né? Então, dizem que os livros são como filhos. Qual título te toca mais? Existe um que te toca mais ou assim, todos são iguais? Que para os pais, todos são iguais, né? Todos os filhos são iguais. É assim, o filho... Pode ter um pouco mais de... Eu diria que o único livro, talvez seja especial, é esse, realmente, A Sombra da Mangueira, porque era um livro... Você não punha muita fé nele. Eu não punha e porque eu escrevi, eu diria que eu escrevi para mim, né? Esse livro. Por isso que eu guardava ele lá, quietinho. E depois, quando eu senti toda essa segurança, eu falei, é muito egoísta da minha parte deixar esse livro guardado. Então, eu pedi para algumas pessoas lerem, todo mundo gostou, porque eu achava que era uma coisa muito minha e que não ia interessar para as pessoas. Mas aí as pessoas falaram, não, tem uma verdade espiritual absurda, né? Então, você tem que passar. E aí eu fiz. E você já é premiado, né? Fiquei sabendo, temos... E como você se sente sendo, assim, praticamente 40 anos de executivo, sempre escreveu, mas nunca, entre aspas, profissionalmente... Como é que é relativamente recente? Como é que você vê esse prêmio para você? Então, é assim, o prêmio, na verdade, eu vejo como um incentivo, né, de que você... Nada mais do que isso, né? Eu não tenho nenhum deslumbre, nada disso. Até porque eu vejo, né, que, por exemplo, eu sou muito mais reconhecido lá fora do que aqui. Que, aliás, é uma coisa, acho que meio normal de brasileiro, né? É verdade. Porque eu vejo, sei lá, esse é o meu ponto de vista, né? Eu vejo hoje, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras se tornou muito política, em vez de militante, né? Não gosto muito disso. Mas algumas coisas eu fiz aqui no Brasil, né? A maioria dos prêmios que eu fui personalidade do ano, né, na área de literatura, primeiro no Egito, depois em Paris, né? Tive vários prêmios aqui na América Latina, né? E tive recentemente, para minha surpresa, tive alguns aqui no Brasil, né? Ganhei o Prêmio Mário de Andrade, tenho também um outro prêmio na Flip, né? De os 100 melhores poetas da música da literatura brasileira. Participei de 2 bienais, né? Aqui em São Paulo. Então, essas coisas começaram a acontecer, né? Mas o que mais, eu diria para você, gratificante, eu tive uma crônica que eu fiz assim, como eu faço as outras, né? E que, inexplicavelmente, ela viralizou o mundo, incrível que pareça. Então, eu recebi comentários, né? Da Inglaterra, dos Estados Unidos, da América Latina inteira. Então, é um negócio que você não explica, né? Foi traduzido, pessoas traduziam em espanhol e faziam um vídeo, pedia autorização, colocava na internet, em inglês, né? E inclusive, eu recebi, nessa história, eu recebi uma carta da rainha da Suécia. Olha... Então é muito louco, Luiz, muito louco. Eu falo assim, a única coisa que me explica tudo isso é a espiritualidade. É a espiritualidade. Né? É a única coisa. Porque essas conexões vão acontecendo sem eu pedir nada, sem eu me esforçar. Eu não faço, sem brincadeira, pode parecer pedante da minha parte, mas eu não faço nada para divulgar. A única coisa que eu tenho é minhas redes sociais, né? Outro dia, por exemplo, me veio um argentino e falou, eu preciso que tem um programa famoso na Argentina, e falou, eu preciso que você participe do meu programa. Né? E quem me levou até isso foi essa crônica,
porque ele leu essa crônica, ele recebeu essa crônica, leu no programa dele, e os ouvintes começaram a pedir, quem é esse cara? Então ele achou por bem e falou, vou trazer o cara aqui para a gente ter uma entrevista. Não tenha nem dúvida, essas mudanças na nossa vida, né? Você tem uma história de 40 anos como executivo, profissional, trabalhando, e a poesia, né, a crônica sempre teve na tua vida, e de repente as coisas começam a acontecer. Como é que é isso? Como é que você vê a espiritualidade? Como é que você que viajou muito também, contou isso lá de Machu Picchu, como é que você acha que reverbera a espiritualidade, fora a espiritualidade, em outras culturas? Como é que a tua visão? Olha, por exemplo, se você pegar a Ásia como um todo, né? Eles têm lá os maoístas, tem os budistas, né? Tem várias, mas todos eles têm essa com essa visão que é a mesma do espiritismo, de que você tem uma outra vida e que você está aqui para aprender. O mundo, né, é uma escola, você encarna, né? Reencarna, na verdade, e vai tendo várias vidas, né? Eu até brinco que eu sou uma alma velha, porque já disseram uma vez que quando o Chico Buarque começou, que ele tinha 25 anos e tal, começou a escrever aquelas músicas dele, eu me lembro que o nosso poeta lá, né, o Poetinha, ele falava assim que o Chico Buarque era uma alma velha, porque era impossível ele ter aprendido tudo com 25 anos de idade. E eu digo a mesma coisa, porque eu escrevo muita coisa que eu acho que só pode ser de outras vidas. De outras vidas. Que você tá lá no teu HDzinho. Isso. E eu vejo, né, é gratificante quando e essas coisas que aconteceram comigo, esses encontros, você veja que parece que a energia passa para essas pessoas, né, que tem algo a dizer para você e diz, eu vou dizer para ele, porque eu sei que ele vai ser um instrumento para levar para frente. Então eu vejo muito assim, né? Nessas horas, esses contatos que eu tive, que é muito gratificante, né? Eu tive contatos assim com coisas que eu falo que são as mais inesperadas possível. Vou te dar uma ideia. Eu tive uma viagem ao Japão, né? Estou lá no hotel e conversando lá com as empresas, e fui para uma reunião, e era uma sexta-feira, a menina que era a gerente lá, comercial, que estava falando comigo, ela disse assim, o que você vai fazer esse final de semana? Eu falei, nada. Né? Eu falei, olha, você não quer ir, eu vou visitar meus pais na ilha de Okinawa, e eu gostaria que você fosse comigo. Eu falei, você não está brincando comigo, né? Falei para ela. Porque o meu sonho era conhecer essa ilha. Essa ilha. Porque é uma das zonas azuis do mundo onde tem a maior longevidade, os habitantes de lá. Okinawa. Olha. Aí eu fui passar um final de semana na casa dos pais dela. Os pais dela, ele tinha 103, a mãe 100. Ela era como é que se diz? A caçula de uma família de 8 filhos. E aí, obviamente, eu falei assim, eu tenho que... Primeiro eles fizeram aquela cerimônia do chá, que é maravilhosa. Você tem que tomar um banho, tem que botar o ofurô, etc. Mas eu estava curioso de entender, né? Eu falei, eu vou ao vivo e a cores, né? Eu vou entender, vou ter alguém que vai falar sobre mim, para mim, aqui tudo o que é, como é que é essa história de viver muito. O que eles fazem para viver muito? Então, eu comecei, obviamente, ela ia me traduzindo, porque eles só falavam japonês, né? E eu fui perguntando quais são os fatores, né? E aí tem, lógico, alimentação, exercício, aquelas coisas tradicionais que você vê, se você abrir hoje, né, a internet, você vai ter um monte de coisas, de gente falando sobre isso, que são coisas que a gente sabe, que realmente dá saúde, dá longevidade. Mas eu falei para ele o seguinte, fiz uma pergunta, mas o que é o principal, né? O que é, de tudo isso que você está me falando, né? O que é o principal? Ele falou assim, é o Ikigai.
Aí eu falei, e o que é o Ikigai? Ele falou, o Ikigai é a razão de viver. Se você levantar de manhã e não tiver uma razão de viver, você já morreu e não sabe. Então, eu estou te falando que, assim, uma coisa que eu jamais esperaria na minha vida, receber uma lição de vida dessa num simples final de semana. Razão de viver. E o japonês chama isso de Ikigai. Eu fiz até tá nesse meu livro aí de várias crônicas, eu tenho uma crônica lá que eu conto essa história, nesse livrinho de espiritualidade também, e eu falo sobre o Ikigai. Mas aí você fala assim, poxa vida, eu fui passar um final de semana, obviamente com a ideia, curiosidade de conhecer, mas nunca imaginei que eu ia tomar uma lição de vida. Fora outras coisas que no livro tá lá, as lições que ele me passou, que eu escrevi, anotei tudo, escrevi e passei no livro. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. E outra coisa, a razão de viver é isso. Se a gente levantar e tiver um propósito, seja a idade que for, e quando a idade vai chegando, se tendo um propósito, eu acho que é um impulsionamento para você. Agora, se você acha que aquilo terminou, você se aposentou, acabou tudo, e você vai ficar na rede, né? Não. Olhando para cima. Não, exatamente. A gente, se você tiver os olhos assim para observar, você observa mesmo pessoas que acabam indo embora porque não tem uma razão de viver. Realmente, verdade. Ikigawa. Bem Ikigawa. interessante isso. E que conselho você daria hoje, assim? Bom, você falou tanta coisa bacana aí que... conta, assim, o que eu acho bacana é assim, conta uma história, alguma passagem, essa é uma passagem bacana. Se você lembrar de alguma outra que você possa, os nossos ouvintes aqui, que incentive, ou que dê uma lição de vida, alguma coisa rápida que você lembre, assim, que você passou. Isso aí é uma coisa bacana. Olha, eu estava visitando um templo na China, e aí peguei o incenso, tal, com respeito, né, que a gente tem lá aquela cerimônia que eles fazem de você colocar lá um incenso, e fui colocar lá no altar. E eu tô ali, ajoelhei ali, né, com reverência, pensando em Deus e tudo, e chegou um monge, né, e bateu nas minhas costas. E falou assim, e fez sinal para mim. Aí, como eu sou curioso e já sei que essas coisas acontecem comigo, eu não tive dúvida. Segui, ele foi num caminho, entrou num corredor e entrou numa sala. E era uma sala, assim, mas totalmente espartana, né? Tinha uma cama de madeira com um colchãozinho, uma mesinha com uma cadeira, mais nada, né? E aí ele falou assim, você aceita um chá? Eu falei, aceito. Né? Ele falava inglês fluentemente, o monge. E aí sentamos na mesa, ele foi lá, preparou o chá, pôs as 2 xícaras. E eu estava, só para fazer um preâmbulo dessa história, eu estava com um monte de problema para resolver, com a cabeça a mil, né? E eu fui até nesse templo aí com essa intenção, falei, deixa eu me acalmar um pouco, né? E aí, eu sei que ele preparou o chá, pôs na xícara, e ele começou a colocar a xícara, o chá na xícara. Foi colocando, e começou a vazar, transbordar. Aí eu falei, senhor, está transbordando o chá. Aí ele continuou. Aí daqui a pouco ele tirou, pôs assim, e colocou assim para mim. Você veio nesse templo procurar coisas novas, coisas da espiritualidade. Mas para que você absorva coisas novas, a xícara tem que estar vazia dos seus problemas. Isso que você viu aqui, eu fiz de propósito, que é para você ver essa xícara que transbordou, é a sua cabeça, é a sua alma que está assim. Está transbordando de coisas que não vão levar a lugar nenhum. Opa! Entendeu? E eu deixei a sua vazia, de propósito. Então, você pegue agora, olhe para dentro dela, é aí que você pode absorver as coisas que você veio buscar. Então,
Olha que... É louco, né? Ensinamentos e mais ensinamentos. Então são coisas assim que para mim acontece isso, toda hora acontece isso, né? É muito... eu tenho uma outra passagem que é emocionante, que é do batizado da minha filha, né? Em que eu recebo uma mensagem, psicografia, eu recebi uma mensagem da minha mãe, que já tinha partido, dizendo que ela estaria lá. E aí, no dia o que aconteceu? No meio do batizado, veio uma pomba, entra dentro da igreja e pousa no altar. Eu falei, será que é esse o sinal? Né? Pensei comigo. Aí tá uma cerimônia, tal, batiza e tal, e eu estou saindo. E na igreja só tinha família, não tinha mais ninguém, né? Era uma cerimônia privada. E quando a gente sai, vem uma senhora, né? Olha para minha filha e fala assim, ela vai ser muito formosa, essa menina. E saiu. E eu até hoje não sei, daqui a pouco eu procuro essa mulher, não acho, ou fui lá fora, que eu queria conversar com ela, não achei. Então, são coisas assim que me acontecem e que eu falo assim, bom, vai ver que era minha mãe, eu não sei. Não tenha nem dúvida, né? Você é espírita. Mas como eu sou espírita, eu acredito muito nessas né? coisas. Com certeza. Tem gente que obviamente vai ouvir e vai falar, mas esse cara está sonhando, ele é meio louco, né? Não tenha nem dúvida, não tenha nem dúvida. Mas é isso. E assim, fala, para encerrar, né? Que conselho você daria assim para uma pessoa que está querendo começar a escrever, tomar um rumo na vida? O que você falaria hoje? Então, você sabe que... Fala olhando para lá. Você sabe que hoje... Aqui. Não estou acostumado com as câmeras, né? Então... então, você sabe que essa semana, por coincidência, um amigo meu, do tempo lá que eu comecei minha carreira, ele mandou um e-mail para mim, olha, pô, é você mesmo, eu vi lá que você tá escrevendo, eu acompanhei a tua rede social e tal. Olha, eu também comecei a escrever, olha, tem um texto aí, você quer olhar para mim? Aí eu olhei o texto, obviamente um texto longo pra caramba, né? Eu falei até para ele dar um livro isso. Aí eu resumi, fiz uma crônica mais privada para ele, né? Porque a história era dele. Mas aí eu pegando aquilo lá, eu fiz uma crônica e mandei para ele. Falei, olha isso aí, mas para você se incentivar isso aí, né? Continue escrevendo, né? Não faça, como é que se diz? Não se cerceie do seu... Não faça nenhum julgamento. Nada, né? Nada. Escreva, né? E aí até falei para ele, o bom disso é você escreve, e eu fazia muito isso. Hoje eu não faço mais porque já tá uma coisa automática para mim. Mas no começo, que eu tinha muita crítica contra mim mesmo, eu usava o que eu falo de teste da gaveta. Você joga na gaveta e lê daqui uns 2, 3 dias. Com certeza você vai modificar aquilo, vai aperfeiçoar, vai ver que às vezes tem palavras repetidas, tem um texto que você pode tirar, coisa que você pode encurtar. E foi esse conselho que eu dei para ele. Então eu falo, para quem quer escrever, né, primeiro tem que ler, porque eu acho que não tem um bom escritor que não seja um ótimo leitor, né? Tem que ler, porque a leitura te abre o mundo. Eu falo que o livro é a única coisa que você consegue viajar o mundo sem sair do lugar, né? Você pega um livro e você viaja, né? Então precisa ler. E segundo, não ter autocríticas, tem que soltar, deixar as coisas fluírem, né? Eu acho que aí é que a mente vai puxando, uma coisa puxa a outra, principalmente quando você tem muita história vivida, né? Que é o que acontece comigo, porque as coisas... as pessoas às vezes se espantam porque eu lembro realmente de coisas e elas vão vindo na minha cabeça e aí eu vou escrevendo. E às vezes acontece isso na madrugada. Eu acordo de madrugada, eu estou com uma ideia na cabeça, eu vou direto para o computador e começo a escrever, né? Não posso perder aquele momento. Então, eu diria isso, né? Que é muito, muito isso. Deixar fluir. Deixe fluir, né? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês, né? Espero que eu não tenha falado muito. Não, foi ótimo. José Luiz Riquetti, foi uma honra enorme ouvi-lo.
sua sensibilidade, a sua forma, como transforma a vida sua e a dos outros. E para quem nos acompanha, não deixe de conhecer A Sombra da Mangueira e outras obras do nosso convidado. Muito obrigado. Agradecemos ao artista plástico Lucas Penac por sua obra que está aqui no estúdio. Muito obrigado.